Essa região ela sempre foi de interesse de especulação imobiliária, que tinha um projeto da década de 30 para 40, a Gavialândia. Então já era de expulsar e tornar isso aqui algo, né, para não pobres, nem pretos, nem pobres. O que nós temos depois desse processo é essa resistência alternativa, esse saber em busca de termos o direito de morar onde nós estamos. Em 66, o que aconteceu de enchente lá embaixo, para nós foi enxurrada, e com isso, pessoas foram para a Cidade de Deus, que eu tinha uma tia também que foi para lá, foram pessoas da Paciência, para vários lugares, né? Aproveitaram para remover. Com a questão, né, da ditadura, de remover as favelas da Zona Sul, então removeram a Praia do Pinto, que era todo o Leblon, Gávea, tudo era favela. A única coisa que ficou nessa época é a Cruzada São Sebastião, que são os prédios que foram construídos pelos padres. Eu cheguei aqui na Maré em 69, né? Cheguei com 10 anos, vindo da Paraíba. Veio eu e minha irmã, e fiquei com minha irmã mais velha, já morava aqui, e a gente veio morar no barraco com ela. A rua que a minha irmã morava, 29 de julho, você vinha da Avenida Brasil até a entrada do barraco da minha irmã, era terrado. Do barraco dela para dentro, da varanda dela para dentro, era água. Vocês dormiam no colchão. Quando a gente acordou de madrugada, a maré tinha subido. Estava eu e minha irmã toda molhada. Tinha um lixão do lado da maré. Aí ia lá, pegava madeira, pegava teia, pegava muitas taubas, aí fez o barraco dentro da maré. Aí depois tirou a gente de noite, aí foi no outro dia, veio o carro a mudança, o ônibus, né, com a gente, os filhos, deu a chave pra gente e a gente entramos dentro da casa dele. Foi muito boazinha a casa. Eu sou maranhense, eu vim de São Luís do Maranhão, dessa comunidade aqui. Meu pai veio primeiro de uma remoção para cá. Meu pai veio de Bom Sucesso para cá. Aí chama aqui de favela. Isso aqui não é favela. Isso aqui é um conjunto habitacional residencial Antares. Que o pessoal tem mania de falar que é favela. A favela se tornou por quê? Porque começou aglomerações. Então, onde tem aglomerações, se torna favela. É desconforto. Que é para todo mundo de memória da importância da gente discutir esse assunto, até porque a história do Vidigal é totalmente implicada com a questão climática. O Vidigal seria removido justamente porque alegavam que havia risco de deslizamento de terras. Remover e construir 84 casas duplex de alto luxo. A remoção seria em outubro. Nós alegamos para o governador que não era possível ser removido em outubro, que as crianças não perdiam o ano letivo. Aí, então, precisamos de uma documentação, entramos na justiça, ganhamos tempo de outubro até janeiro. Eles queriam remover a Rocinha e o Vidigal. E a gente começou uma luta junto com o Bento Rubião, em favelas menores, a partir do momento que o Papa subiu o Vidigal, conseguido por esse movimento, liderado pela Pastoral de Favela, mas com as favelas da Rocinha e do Vidigal tomando a frente, o fantasma da remoção diminuiu e, com o tempo, a gente fizemos outras lutas. Eu acompanhei a remoção das palafitas e elas foram removidas para as casinhas, né, que eram para cá. Umas queriam, outras não, mas não tinha opção porque teria que aterrar. A gente subia todas as escadas do início do morro até a quinta, a gente via um mar. E era muito lindo eu, quando era criança, e podia ter aquela vista maravilhosa. Hoje em dia, eu subindo o pavãozinho, eu não vejo mais nada. Eu só vejo um aglomerado de casas. E é muito sufocante mesmo. A gente não consegue respirar direito. A gente viu a importância de algumas coisas para a tuberculose. Moradia, a luz solar, a infiltração. Na época, a Rocinha era a favela com o maior índice de tuberculose. Porém, a gente deu uma grande virada. A equipe, mas os agentes comunitários. A gente conseguiu uma marca
todo mundo de cura e não abandono. Nós temos uma guerra lá na justiça sobre a remoção das nossas casas na Jaqueira. Porque a prefeitura chegou lá definindo o que eles iam pagar para a gente. Teve casa lá que eles ofereceram 11 mil reais. Só que você vai no jornal, você vê que o metro quadrado no Vidigal, eles botam que custa 19 mil reais por metro quadrado. Eles ofereceram para a gente ali 1.800 reais o metro quadrado. A minha casa é para baixo da região que está sendo forçada a sair agora. Então, a Defensoria Pública, à época da enchente, analisou lá a minha casa e disse que ela não estava marcada para ser retirada, para ser demolida, mas está lá impossível de ser habitada. Né? Eu estava dormindo e estava aquele temporal enorme. Quando eu dei por mim, que eu acordei, a água já estava na minha canela dentro de casa. Perdi tudo, mas não desisti. Tive muita ajuda e, devido às doações que eu recebi, que foram muitas coisas, eu passei a doar. As memórias e histórias, pelo menos que eu perceberam da nossa rede, têm a ver com moradia, com propriedade que nos foi negado. E aí, quando começamos a falar das nossas memórias, histórias e luta por esse direito de estarmos ali, cria espanto, cria revolta. Nós estamos falando de todo um direito que todos nós temos, mas o Estado não quer dar direito. Então, nós só vamos conquistar os nossos direitos se nós exercermos a nossa cidadania, que o Estado não vai dar.